Oi, gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao Enquanto Bloqueio Não Vem, só Naná. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai ousar fazer uma review de um livro que a gente leu recentemente, chamado Meus Dias na Livraria Morizaki. Ele foi escrito pelo Satoshi Yagisawa. Me desculpem, né, se a pronúncia estiver errada. E ele foi publicado em 20 de novembro de 2023. E ele está aqui no Brasil, né? Ele foi publicado pela Bertrand Brasil. Ele é bem curtinho, ele tem 173 páginas. E a gente vai fazer o resumo desse livro, né? Fazer o resumo e comentar nossas impressões sobre esse livro no episódio de hoje. Aquele esquema que a gente já faz de fazer uma meio sinopse, meio resumo da história, o livro fala sobre essa jovem, né, a Takako. A gente vai pronunciar aqui provavelmente o nome errado de todo mundo, porque a gente não sabe pronunciar nome japonês. Mas enfim, ela tem 25 anos e ela tem assim, uma vidinha tranquila ali, trabalhando e tal, e ela tem esse namorado que ela descobre que já tinha outra namorada antes de namorar com ela. E aí ele chega pra ela onde vai casar. Ela fica sem entender como assim. Ela não sabe se ele tá pedindo ela em casamento ou o quê. E ele diz, não, eu vou casar com a menina que eu namorava antes de conhecer. Enfim, ela fica arrasada. Até sai do emprego, porque eles trabalham todos no mesmo lugar. Ela, o namorado e a namorada do namorado dela. E aí ela fica muito mal, ela fica depressiva. E aí esse tio dela, né, que é o Satoru. Eu ri muito nesse nome, porque, né, traumas. E aí ele liga pra ela e convida ela pra morar com ele. Porque não tem como ela ficar pagando aluguel ali, né, na cidade, caro, ela tá sem emprego. Convida ela pra morar com ele na livraria dele. Num bairro ali de Tóquio, que é muito famoso ali, porque tem muitas livrarias e tal. Só que ela não vê esse tio há muito tempo, ela não conhece ele bem mais e tal. E ela acha ele meio muito diferente dela, enfim. Mas ela acaba indo, então ela não tem muita escolha. Ela não quer voltar pra casa da mãe dela, que é ali no interior, enfim, ela vai. E lá, ela ainda tá muito deprimida e tal, ela não tá muito ali aceitando a situação. Mas aí ela encontra ali nos livros, né, ali da livraria, das pessoas que ela conhece ali, ela vai melhorando. E a história é sobre isso. O livro, a gente tem que explicar também, né, que ele entra naquela ficção de cura, né, que tá bem alta aqui no Brasil, aqui, acho que nos Estados Unidos também, ficou bem alta aí por causa do TikTok, por causa da comunidade ali do TikTok. O que é a ficção de cura? São esses livros com esses temas mais centrados nas pessoas, nos sentimentos, nas situações ali do dia a dia. Não tem nenhum tipo de trama mirabolante acontecendo, não tem muita ação. São só as pessoas lidando com questões pessoais, com relacionamento, essas coisas. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Eu já tinha ouvido falar desse livro, não só desse, que quando começou a ficar famoso ali, ficar popular lá no TikTok, apareceu um monte de lista, né, de livros de ficção de cura. E aí esse estava no meio. Eles têm todas umas capas bem parecidas, eles, inclusive. Mas todos os plots são assim, né? Sobre sentimentos, sobre as pessoas e tal. E aí eu li, comecei a ler, parei, né? Porque eu não leio tudo de uma vez, já que ele é curto. Dá até pra você ler de uma vez, porque ele, como eu disse, ele não tem nenhum tipo de ação mirabolante acontecendo, não é difícil de você acompanhar, você não tem que ficar prestando super atenção em nada. É algum livro que você vai lendo e na mesma hora quando você vê já acabou. Eu gostei do livro. Eu vou deixar claro que não é um livro que eu vou escolher para ler assim por vontade própria, porque não é o tipo de livro que eu leio. Mas eu tinha curiosidade de ler, por isso que eu fiz a sugestão, porque eu já tinha visto muita gente falando bem desse livro específico. E eu gostei. Ele tem um monte de questões que
pelo menos pra mim, né? Eu meio que me vi, não na situação, mas aqui, com o mesmo pensamento que a personagem estava tendo. Ela, ali no começo, ali, quando ela tá bem deprimida, ela fica pensando, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu Sim. já sou adulta, e eu tô aqui. Aquele medo dela de como ela se demitiu, né, do Hum, coisa, e ela saiu do interior e foi pra Tóquio, e aí agora ela tava demitida, ela não tinha onde cair morta, e ela ter que voltar pra aquela cidadezinha, sabe, com a mão na frente e outra atrás, depois dela ter saído e ter morado naquela cidade grande, eu senti aqui na minha casa. eu acho que a maioria das pessoas nessa idade que ela tá ali, de 25, 30 ali, meio que se sentiu assim, de o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô perdendo tempo. Aí ela fica pior ainda quando ela vai morar lá contigo, porque ela acha que ele é meio rebelde, ela acha que ele é meio infantil e tal. E aí ela vai construindo essa relação com ele, ela vai descobrindo que ele não é bem assim, que ele tem toda a história de vida dele lá, e ela conhece as pessoas ali ao redor. Esse ele fala também da questão dos livros, né? De como os livros podem te ajudar a sair daquele momento ali de depressão e tal. Ele cita um monte de autor, de um monte de livro também famoso, eu acho que ele no Japão, sei lá. Eu acho bonita a história, de como ela sai, né, daquela situação ali que ela tá, é, como ela faz amizade com o tio dela, e eles ficam mais próximos. E aí tem a questão do tio dela, que a esposa dele foi embora, abandonou ele. E aí essa mulher volta no final do livro. Eu tomei até um susto, porque eu achei que a mulher era só um personagem X que eles estavam citando ali. Eu não sabia que a mulher ia aparecer. Quando eu virei a página, tava lá a mulher de volta. É, Eu tava esperando uma desgraça, eu tava esperando que anunciassem que ela tinha morrido, sabe? e aí a mulher, e pior, ela chegou doente, né? E, e aí a mulher aparece. E aí primeiro eu fiquei com raiva da mulher. Eu disse que essa mulher sumiu, deixou um bilhete e agora ela tá de volta por quê? Mas aí você vai entender que ela foi embora, você vai entender ali a história dela também. E aí eu já tava com pena da mulher, e ela tá doente. Enfim, a história é toda muito nisso, os sentimentos, as relações ali das pessoas e tal. Não tem nada mirabolante acontecendo. Eu gostei. De novo, não é um livro que eu pegaria normalmente para ler. Não sei se eu pegaria outro livro desse gênero para ler, porque tem várias listas aí, né? Não sei se eu pegaria outro. Mas eu gostei desse. Até por ser pequeno. Talvez eu não conseguiria ler 300 páginas. Talvez eu ficaria entediada. Talvez seja por isso que ele é curto, né? Que as pessoas não teriam paciência. Mas 170 páginas, sei lá, uma coisa assim, li de boa, gostei. Me fiquei pensativa, fiquei emotiva. Acho que é essa a intenção da história é essa. Eu gostei bastante do livro. Eu gostei, eu achei interessante. Vale lembrar que eu acho que esse é o primeiro livro não americano que a gente pega, né? Tudo bem, a gente tá lendo Eu acho uma que sim, tradução, viu? né, no Brasil. Oi? Eu acho que sim, assim, de autor que não é americano, eu acho que é o primeiro mesmo. É. E eu acho que deu pra sentir, principalmente, a diferença de como acontece a narrativa. Porque mesmo que seja uma história que ela não te apresenta muito plot twist, tu consegue sentir um modo como essa história é contada. Eu lembro muitos anos atrás, alguém falando que autores da América Latina, eles sentam para te contar uma história como se fosse uma grande fofoca. Então, você pode pegar muitos livros, assim, eu lembro, teve uma fase minha que eu peguei muitos livros de autores da América Latina que ele realmente parecia que eles estavam sentando para te contar uma história, assim, sabe? Aquela de fofoca de família, sabe? Tu sentia que era nessa energia. E quando eu fui pegar esse livro para ler, eu fui começando a perceber que a narrativa, ela tinha muito como se ela estivesse sentada para me contar uma história com lição de moral, sabe? Como, sabe, eu acho que é porque eu tenho o hábito de ler muito mangá, né? A gente já comentou aqui em alguns episódios sobre a minha questão, assim, minha obsessão em ler determinados mangás. E esse tipo de narrativa, tipo, tem uma história, mesmo que ela seja curta, e ela tem um objetivo só, que é te ensinar algo. E eu acho que é mais ou menos essa pegada do autor. Eu não sei se é o autor ou se é o tipo
história que acontece, tipo, é o tipo de história, é o tipo de narrativa, é o tipo de escrita tradicional dos autores japoneses. Eu teria que ler mais um para ter mais ou menos uma ideia, fazer esse comparativo. Mas eu achei interessante isso, sabe? Pegar, ver a diferença, porque eu ficava pensando aqui, cara, se fosse um americano, se fosse um estadunidense, se fosse um britânico escrevendo isso daqui, ele já tinha enfiado uns 50 conflitos desnecessários que iam fazer se arrastar essa história. Tanto que eu falei, eu pensei que a mulher tava morta, né? Quando ela surgiu e disse, bom, vão anunciar que ela morreu agora. E não, ela parece doente. Mas assim, teria toda uma segunda história por trás e tudo mais. E não teve isso. Ele queria contar do ponto A ao ponto B e ele foi de ponto A ao ponto B. Então eu achei bem interessante isso, perceber essa diferença, sabe, de outros livros para esse. Sim, é bem direta a narração. Tem muita enrolação, não. Ele vai te contando, e aí aconteceu isso, aí passou um ano, e dá umas puladas assim de tempo. Passou um ano depois, e aí eu disse, meu Deus, já passou um ano. Não tem assim uma quebra de. Geralmente a gente vê assim, os autores enrolam mais, né, pra fazer uma passagem de tempo. E no caso aqui, não, ele passou um ano depois, um mês depois. Mas eu gostei, não me atrapalhou, não. Não achei ruim esse tipo de narração, não. Mas como tu disse, teria que ler outro, né? Pra saber se todos escrevem só que é esse autor. Eu acho que tem. Isso. Eu vi um livro, cheguei a olhar quando eu tava olhando isso na Amazon, que ele é um pouco maior que esse. Eu acho que ele tem 300 páginas. Então talvez ele não seja tão direto assim. Não sei. Ou talvez seja. A gente teria que ver pelo estilo da narração, né? Porque talvez, tipo, a história em si, né, não seja como eu disse, com uma segunda trama por trás e tal, que vai desembocar em outra história, dentro da história e tal, como a gente está acostumado. Até porque Aí teria. nesse aqui ele estava mais focado na história dela, né? Ele só foi focar um pouco mais na história do tio dela lá pro final. Não necessariamente no tio dela, mas da mulher, né? Que chegou de volta, tá doente. E eu até cheguei lá pra morrer também. Eu disse, meu Deus, essa mulher chegou pra morrer, não acredito. Eu achei que o final ia ser triste. Mas não, ela fica, ela não vai embora de novo, ela fica ali com ele. A história dela é bem triste também. Que ela perde lá o bebê, né? A criança. Tem muita coisa triste ali, na verdade. Se você tiver TPM, dá pra chorar. Mas eu acho que eu resumo o livro, e eu vou ser muito biased usando essa expressão, mas ela me lembra muito uma frase da música da Taylor, que depois meio que virou hinozinho, né, dentro do fandom, que é a do tudo que você perde é um passo que você vai tomar mais à frente. Então, cara, eu acho que esse livro inteiro me refletia muito essa ideia, sabe? Tudo que alguém perdia era uma decisão que o personagem tinha que tomar mais à frente, sabe? A bicha, ela descobre que ela levou-lhe um chifre enorme, ela ficou na Rua da Amargura, então, tipo, ela tava no pior momento da vida dela. Tudo bem que foi uma junção de tragédias, né, pessoais. E aí ela teve que tomar uma atitude e mudar a vida dela completamente, a partir daí. Então, tipo, tudo que ela perdeu, ela foi uma coisa que fez ela ter um passo mais à frente pro futuro dela. Pra uma nova experiência, para uma nova vida. E ela, até no meio da história, acho que mais pro meio, ela ainda tava. Ela percebe que ela ainda tava chateada com ele, né? Que ela tinha que botar pra fora ali o sentimento que ela tava gasgada. Tem gente que é assim, né? Que assim, enquanto não brigar com a pessoa, não falar o que tá sentindo, não melhora. E aí ela vai lá na casa dele, com o tio dela, pra falar. E aí ela fala, e aí ela se sente melhor. Aí ela arruma até outro namorado no final da história. Eu acho que quando eu tava lendo sobre o que era questão de cura, ele usa essa expressão, né, de que a história dá assim quentinho no coração. Eu acho que é esse mesmo o sentimento no final. Eu falei que tem coisa triste, mas não é um triste de você ficar muito triste, muito mal. É um triste de ser uma coisa emocionante, sabe? Um triste assim, não uma tristeza
porque aconteceu uma coisa ruim. É só uma emoçãozinha triste, assim, mas não é ruim. Dá realmente um quentinho no coração, você fica se sentindo bem quando termina de ler. Assim, eu esperava. Quando eu li assim, ficção de cura, eu já vinha esperando na minha cabeça aquelas coisas meio sick fiction, né? Foi muito popular antigamente. E sempre terminava em uma tragédia que você refletia depois. Eu acho que uma das fic fictions que eu li que nunca saiu da minha cabeça foi o A Culpa é das Estrelas, como muita gente leu também na época. E era uma tragédia atrás de uma tragédia, e você entendia que a protagonista ia morrer, né? Eventualmente. E eu meio que você lia conformado, sabe? Tipo, tudo de ruim que tem pra acontecer vai acontecer e você não pode fazer nada. E aí, quando eu peguei esse livro, eu já tava pensando, bom, tudo de ruim que tem pra acontecer vai acontecer e a gente vai acompanhar a história dessa querida. Vai ser uma história de superação. Só que eu não tava esperando que era ser uma história de superação realmente, sabe? Dela superar aquele trauma e não teve uma tragédia. Pô, teve. Ela teve que passar por várias coisas pra superar essa tragédia? Teve. Mas ficou tudo bem, sabe? Então acho que tem essa diferença, assim, bem notável entre a sick fiction e a health fiction. Acho que é health, né? A healing, não lembro agora. É healing, eles usam healing, né? De curar mesmo. Eu acho que é curar no sentido de que ela tava super mal, né? E aí ela se curou, literalmente. Ela vai lá pra livraria. Ela não tinha o hábito de leitura, né? Tem isso também que eu não falei. Ela não tinha o hábito de ler. E aí ela tá ali cercada de livro pra todo lado, porque lá na loja é um sebo, né? Tem muito livro usado. E aí ela não tinha nada pra fazer. Ela disse, eu vou ter que começar a ler aqui esse monte de livro. E aí ela pega gosto pela leitura e tal, lê um monte de livro e tal. Eu acho que é muito sobre isso também. É aquilo, né? Quem nunca foi salvo por um livro? Falando, eu acho que a gente já comentou várias vezes que a gente fundou o podcast em momentos muito delicados, em anos muito delicados das nossas vidas pessoais. E várias vezes vir pra cá e gravar e ter que ler um livro pra gravar isso daqui tirou, sabe, da nossa cabeça. Isso eu falo da nossa, porque já foi uma experiência que tanto eu compartilhei aqui quanto a Naná. Que tirou a nossa cabeça de um momento ruim e focou para outra coisa, né? Nessa entrega e tudo mais. Então, assim, eu achei muito. Eu acho que eu não consigo lembrar a palavra em português, eu só consigo pensar em relatable. É muito relatable, sabe? O que aconteceu com a. É Tanako, né? Takako. Acho que é assim. Takako. Acho que a gente se identifica. Acho que a melhor palavra é a gente consegue se identificar com a personagem. A situação dela acho que muita gente já passou por algum tipo de decepção, não só amorosa, né? Qualquer tipo de decepção que te deixa pra baixo, que te deixa triste. E aí, às vezes, um livrinho, uma amizade nova, sei lá, ou mudar de ares, te faz bem. Te cura, né? Como eles dizem. Vamos de avaliação? Sim, eu dou 5 estrelas, porque eu acho que dentro do que ele se propõe, ele entregou. O que ele promete, ele entrega. Como eu disse, a narração não me incomodou daquele jeito. Então, eu li numa boa, não achei. Eu achei estranho, não estranho, é diferente do que eu estava acostumada. Mas não chega a ser estranho, é só diferente. Não sei se eu me acostumaria a ler assim, só assim. Talvez não, provavelmente não. Também não sei se eu leria outro. Assim. Talvez, se for pequeno assim também eu leia. Mas eu gostei, dentro do que ele se propõe, ele entregou exatamente o que ele disse que ia entregar. Eu gostei da história, gostei dos personagens, então eu dou 5 estrelas. Eu acho que o de 5 estrelas, eu vinha pensando sobre, sabe, se ia ser 4 estrelas e meia, porque eu quero guardar espaço para outros livros que também sejam de, né, literatura de cura, que também sejam de livros que não sejam estadunidenses ou britânicos ou, sabe, países que a gente já conhece. Eu quero entrar em contato com esse outro tipo de literatura, esse outro tipo de escrita, para ver se realmente ele é tudo isso, o que eu achei, ou se é porque realmente foi uma mudança assim, foi novos ares, sabe? Foi aquele, tá, finalmente novidade, sabe? Então, não sei.
Acho que eu vou ficar com 4,5 estrelas justamente por isso, que eu acho que foi o primeiro contato, foi um primeiro contato muito bom com esse tipo de literatura, então eu achei interessante, mas sei lá, vai que tem algum ainda melhor, e aí eu vou ter que dar 5 estrelas e depois vou dar 5 estrelas pro outro também, não sei, então vamos Tem 4 muita, estrelas tem e muita meio. lista com esse tipo de livro. No TikTok mesmo deve ter um monte de vídeo falando. Com certeza. É só conferir, pegar um que não seja tão grande. Seja nesse mesmo tamanho, Sim. mas enfim, Porque, era isso. todo mundo sabe que o nosso filtro começa por se passou de A 300 quantidade, páginas, fica quantidade de difícil. páginas. Tem que ser no máximo 300. 350 já tá um pouco demais até. Mas até Tá batendo o 300, limite. até 300 é o ideal. Enfim, era isso que a gente tinha pra falar desse livro. Recomendamos, leiam e falem pra gente o que vocês acharam. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Obrigada, gente, por mais um episódio com a gente. Obrigada pela audiência. Se você tiver algum comentário a fazer sobre o livro, né, você pode deixar na seção de comentários do nosso podcast ou você pode marcar a gente nas nossas redes sociais. Sempre lembrando que a gente preza muito pela gentileza, pela educação quando for falar com a gente, sabe? Já diria Harry Styles, treat people with kindness, né? Então, né, dê a sua opinião, mas vamos manter ali o nível da educação também quando for opinar. E é isso, gente. Muito obrigada novamente e a gente vê vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.